Quando os pesos e contrapesos não funcionam numa democracia, ela já não existe mais. Sabe que viver em Nárnia tem suas vantagens? Tu pode entrar numa porta mágica, adentrar uma realidade paralela. Realidade paralela é essa onde Lula é inocente e Bolsonaro é criminoso. Essa realidade paralela que eles estão nos convidando a entrar. Deputado, Vossa Excelência falou que a manifestação do dia 16 de março, que vai lotar esse Brasil, tem como pauta o fim da ficha limpa. Eu gostaria de dizer para o deputado que ele está acompanhando os grupos de direita errado. Essa pauta não está lá. Basicamente, a gente quer o fora Lula, de preferência agora. Se não der agora, em 2026. E também queremos anistia aos reféns de 8 de janeiro, que, segundo o deputado, só tem 156 presos. O total de pessoas presas pelo 8 de janeiro chega a 156. Eles falam em milhares. Um preso inocente já seria um escândalo. 156 é pouco para ele? Tem mais 650 a serem julgados. É pouco, né? É porque não é parente dele que está na cadeia. Não é mãe dele, não é tia dele. Para surpresa de 0 pessoas, a PGR denunciou Bolsonaro. Alguém tinha alguma dúvida aqui que a Jota não iria denunciar Bolsonaro? E tu percebe que eu tenho o péssimo hábito de ler as coisas, e tu vê de cara quem leu a peça de ficção. Se aquela peça de ficção virar livro, o nome do livro seria iniciado por Nenhum Crime. Aquilo é um abraço do nada, constrangedor. Para surpresa de 0 pessoas, o timing também é perfeito. Popularidade é 24%. Lula falando que come ovo de pata e que toma álcool ao invés de gasolina. A inflação cai, a Globo pula da barca. É hora de puxar a carta super trunfo do Bolsonaro para ver se nós desviamos o assunto, para parar de falar do péssimo governo Lula, que consegue ser pior que o da Dilma. Porque o da Dilma, pelo menos, a gente ria. Toda a fala dela era engraçada, tinha memes. A gente, pelo menos, era feliz e não sabia. Agora nós estamos com o Lula, que é incompetente tanto quanto e não tem graça nenhuma. O primeiro problema dessa denúncia é que a peça central da denúncia, baseada numa única delação de Mauro Cid, preso por falsificação de cartão de vacina e coagido pela justiça a fazer a delação premiada, sob pena de que, se não o fizesse, o pai e a própria esposa também poderiam ser indiciados. Ele confessou. Lula teve delação premiada do Marcelo Odebrecht, do Léo Pinheiro, do Palotti, que o Toffoli anulou as penas hoje, do Delcídio Amaral, do João Santana e da Mônica Santana, os marqueteiros que confessaram o Caixa 2. Bolsonaro tem Mauro Cid. Bolsonaro é criminoso. Lula é inocente. Isso é Nárnia. Aquelas 272 páginas de absoluto, nada tem uma série de truques. Um deles é um jogo de palavras. Por exemplo, um dos indiciamentos deixa eu checar. Liderança, de organização criminosa armada. Eu pergunto aos senhores, quantos presos ou quem está preso por posse de arma dos 34? Nenhum. Porque não existe arma. O que fez o seu Paulo Gonet? Usou arma no genérico. Porque um carro na mão de um terrorista é uma arma. Um ferro de passar roupa, se eu uso para agredir alguém, é uma arma. Então, uma pedra é uma arma. Ele usou esse troço genérico, botou naquela porcaria das 272 páginas para dizer que o grupo é armado. Este é o truque amador que eles acham que nós não vamos enxergar. Paulo começa a peça de ficção. Integraram de maneira livre, consciente e voluntária, o que obviamente me parece meio óbvio, uma organização criminosa constituída desde ao menos o dia 29 de junho de 2021. Que aqui já vem um troço. Impressionante. A capacidade do Bolsonaro de profetizar que ele iria perder a eleição. Portanto, ele começou a fazer um plano 1 ano e 2 meses antes. Paulo Gonet resolve esse problema óbvio dizendo que as pesquisas já indicavam que Bolsonaro iria perder. Portanto, Bolsonaro, acreditando nas pesquisas que ninguém da direita acredita, resolveu bar 1 ano e meio antes. Senhora, acredita nisso? Calma, piora. Operando até o 8 de janeiro de 2023. Por que 8 de janeiro? Porque planejar qualquer coisa não é crime. Eu preciso ter um fato. Eu preciso ter um evento. E o evento eu tenho que ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro. Vocês sabem o que o Gonet escreveu sobre a organização criminosa e o 8 de janeiro? Que a organização e Bolsonaro deram apoio moral ao 8 de janeiro.
Vou repetir. Apoio moral. Eu tô em outro país. Que tipo de crime é esse? E outra, baseado em ilação e pressuposição, não na realidade factual. Não existe uma coordenação. Não existe um pique para a organização. Existe nada. Existe a organização moral. Esse troço abstrato tirado da cabeça no carro da PGR, escolhido a dedo por Alexandre Moraes. Vocês acham que tá ruim? Piora. Grande parte das 272 páginas é uma descrição dos discursos do Bolsonaro, das lives do Bolsonaro e das postagens do Bolsonaro. Nas lives, nos discursos, Bolsonaro simplesmente dá a sua opinião sobre as eleições e sobre as instituições. O que fez Paulo Gonet? Criminalizou a liberdade de expressão. Foi isso que ele fez. Não pegou o tweet, não pegou prova material. Pegou o discurso para dizer: Bolsonaro aqui quis aplicar um golpe de Estado. Este é o tamanho da fragilidade da peça apresentada pela PGR e enviada ao STF. Ele confunde deliberadamente liberdade de expressão com incitação à violência. Elas são completamente apartadas, mas o Paulo Gonet faz isso o tempo todo, a todo momento. No dia 7 de setembro de 2021, o Brasil teve a maior manifestação popular da sua história, muito maior que as diretas já. Brasília lotou, São Paulo lotou, Rio de Janeiro lotou. Uma das inelegibilidades do Bolsonaro é porque, no dia 7 de setembro, ele discursou para o povo. E aí veio o tal do abuso do poder político. Eu debato com quem quiser da esquerda sobre a ficha limpa, abuso de poder político. A interpretação é dessa largura. A reunião que a deputada Sofia falou aqui com embaixadores, a presidenta Dilma também fez, usando essas prerrogativas do cargo. Não há crime aí do Bolsonaro. Isso foi tornado inelegível por isso. Qual é a causa? Abuso do poder político. Maria Corina foi impedida de concorrer a presidente da Venezuela, só para nós fazermos um paralelo de países que são similares na democracia. Porque ela esqueceu de declarar na sua declaração de patrimônio vale-refeição. E aí a controladoria geral lá pegou isso nela e impediram por uma questão administrativa de que ela concorresse. É exatamente a mesma estratégia que a esquerda usa hoje para deixar Bolsonaro inelegível. Sabe por quê? Porque não ganham no voto. Tem que fazer isso mesmo. Se quiserem continuar no poder, tem que tirar Bolsonaro de cena. Estão trabalhando para isso. Bolsonaro, inclusive, naquele dia das maiores manifestações da história, eu nunca vou me esquecer. Os caminhoneiros pararam no dia 9 de janeiro. Eu chamo de Temer Day. Presidente Bolsonaro mandou chamar o Temer para pedir para o Temer ajudá-lo. Havia um conflito. O Brasil podia ser conflagrado. Bolsonaro tinha o poder. Se ele dissesse PR, os caminhoneiros, nós vamos ficar um mês parado. Nós ficaríamos um mês parado. Bolsonaro podia tocar fogo. Ele não fez. Ele escreveu uma carta de pacificação. Depois da data mágica do Paulo Gonet, onde começou o plano de golpe, eu sou comandante-chefe do exército, eu tenho milhões de pessoas na rua, eu tenho os caminhoneiros me apoiando, parando o país. Aí eu desarmo tudo isso aqui para planejar um golpe com os kids de preto que não conseguem executar o assassinato porque faltou o táxi. Vocês entendem como essa narrativa não se sustenta para qualquer um que sabe somar, ler e escrever? Qualquer um que consiga dizer: isso aqui não tem sentido, isso aqui é uma obra de ficção, isso aqui não tem como ser realidade. Mas na ficção do Paulo Gonet, aquela peça, então, o que tu vê lá? É um monte de coisa, menos uma peça técnica. Tu vê excesso de discurso político, nenhuma objetividade, excesso de ilações e suposições, nenhuma prova concreta, não há nenhuma individualização das condutas, nada. Tudo é uma maçaroca, uma organização sem dizer o que, quem fez, o que e o que pretendia. Nada. A narrativa daquele texto é incoerente, não tem nexo causal, tem problemas de cronologia. As conclusões, inclusive, são precipitadas, o que viola a presunção da inocência, porque a própria peça já induz a condenação. Mas se eles efetivamente vencem no voto, eles não precisariam perseguir Bolsonaro. Eles sabem que eles não ganham voto. Portanto, Bolsonaro tem que ser cassado, ele tem que ser preso, ele tem que ser tirado de circulação. Ele e qualquer um da direita que ameace esse projeto de poder. Essa é a peça.
E é tão verdade que tem problema aqui que o ministro Alexandre Moraes rapidamente distribuiu a sessão de julgamento do Bolsonaro para a primeira turma, que é composta por ele, por Dino, por Zanin, por Fux e por Carmen Lúcia. A tiazinha do Perdeu o Mané do Globo foi julgada no plenário com os 11. Bolsonaro na turma 1. Vocês sabem por quê? Vocês querem que eu diga? Esse é o Brasil da democracia relativa. Esse é o Brasil da perseguição política. Esse é o Brasil onde o livro Direito de Defesa sequer é respeitado. Esse é o Brasil onde o juiz é vítima, promotor, investigador, acusador e juiz. Esse é o Brasil onde nenhum daqueles que vão julgar o presidente Bolsonaro esconde o desejo de vê-lo na cadeia. Em qualquer nação civilizada, o que é o contrário do que o ministro Marroso, presidente do STF, prometeu de recivilizar o país, em qualquer nação civilizada, este indiciamento do Paulo Gonet estaria no lugar apropriado, na lata de lixo. Uma peça política tentando calar o líder da direita, exatamente da mesma maneira que foi feito mundo afora, mas principalmente na vitrine da democracia relativa, que é a Venezuela. É isso que nós temos. Uma peça de ficção, mais uma etapa clara e manifesta de perseguição da direita política, cujo resultado também já é previsível: a condenação do presidente Bolsonaro. Acho meio bobo esse troço de você ficar pedindo pro Trump ajudar nós aqui. Quem tem que resolver os BO aqui do povo brasileiro é o povo brasileiro. O Trump tem que resolver o problema dele. Nós temos que resolver os nossos. Nós vamos fazê-lo. E nós começamos a fazer no dia 16/03, enchendo as ruas de 120 cidades para mostrar quem é maioria nesse país e que nós não aceitamos mais essa quantidade de arbitrariedades que esse país está sofrendo. Um dia, eles vão entender o quanto a insegurança jurídica, o quanto um país que não tem leis, o quanto um país que não tem nenhum caderno de regras para seguir, o quanto esse país afugenta os investidores, o quanto esse país faz com que as pessoas percam a motivação de produzir, de gerar riqueza. O quanto um país assim olha para outros países do mundo e diz: para onde eu vou agora? O Brasil está tendo uma das maiores fugas de inteligência da sua história, porque a maioria das pessoas não quer viver num país onde a lei não é respeitada. Há um poder sem controle absolutamente nenhum, que pode, por sua discricionariedade, ou por sua livre vontade, perseguir quem quer, prender quem quer, soltar quem quer, bloquear a conta de quem quer, banir a rede social de quem quer, que ninguém tem a capacidade de colocar um freio nisso. Quando os pesos e contrapesos não funcionam, numa democracia, ela já não existe mais. Esta é a democracia do Lula. O Lula conseguiu a proeza de dizer que agora os Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra eram um farol da democracia, e que agora, que como está na mão do Trump, não são mais. Presidente Lula, não sei qual, é o lapso temporal dele. A democracia representativa, essa que eu falo no microfone que os deputados são eleitos, a primeira delas foi criada em 1776. Qual a condição americana? Os Estados Unidos não são farol da democracia desde depois da Segunda Guerra. Eles são desde que a democracia, como nós conhecemos, existe. E o presidente Lula quer dizer para nós que ele defende a democracia, que não faz ideia do que quer, e que o Trump é uma ameaça para a democracia no mundo. Vocês acreditam? Democracia na boca do presidente Lula é palavra vazia, não tem sentido nenhum. Ele só usa para bravata.